Olá, tudo bem? Meu nome é Franciele Aparecida da Silva, mas pode me chamar de Fran. E hoje eu vou ter a oportunidade de relembrar e contar para vocês um pouquinho da minha história com a arte no município. Eu nasci no dia 29 de outubro de 1981, em uma família que tem 3 filhas. Eu sou a mais velha. Os meus pais sempre trabalharam na área rural, então eu vivi até os 18 anos em fazendas aqui por perto, mudando em vários lugares. O meu primeiro contato com a arte era ouvir o meu pai cantando de manhã as músicas que chegavam até a gente pelo rádio, né? Na época os programas de rádio eram o que a gente tinha para poder ter acesso à arte que chegava pra gente. Então nas madrugadas eu ouvia meu pai cantando. Meu avô materno tocava cavaquinho e os meus tios tocavam violão. E a gente tinha acesso pela TV, que na época ainda era preto e branco. Então a gente foi ter uma TV colorida. Eu me lembro que eu já tinha 14 anos e foi uma experiência bem interessante. Então, quando criança, eu comecei a ter os primeiros contatos com a arte através disso, do rádio, da TV, observando e das quermesses que as igrejas faziam ali nas áreas rurais, nos bairros, né, que juntavam as pessoas, teatro da igreja, nos teatros de Natal. Eu sempre observava as pessoas fazendo e eu sempre tinha interesse em fazer também. Então eu acredito que eu me lembro assim que o primeiro contato com teatro que eu tive foi no teatrinho da igreja, que era o teatrinho de Natal, onde eu era o anjo, porque o anjo tinha poucas falas e eu ainda não tinha como ler e escrever, né? Eu era pequena. Bom, nesse tempo eu tinha o incentivo dos meus pais também e do meu tio Zé, que me incentivavam a aprender a ler e a escrever. Tanto que quando eu fui para a escola, eu já tinha noção das letrinhas, eu já sabia as letrinhas do meu nome, eu já sabia olhar a hora no relógio de ponteiro. E o meu tio pegava todos os folders de propaganda, jornal que ele recebia na rua ou que ele encontrava. Meu pai também, eles tinham esse hábito. Eles traziam para casa, colocavam na mão e falavam assim, olha, lê isso daqui. Então isso foi despertando um interesse pela leitura de temas variados. Então eu lia muito aquelas coleçõezinhas do Machado de Assis, porque a gente tinha acesso às bibliotecas da escola, né? As escolas sempre tinham essa literatura infantil de uma maneira bem forte, né? Então as professoras incentivavam. Na aula de literatura a gente podia pegar os livrinhos, podia levar os livrinhos para casa. E como eu tinha na minha família esse incentivo à leitura, eu comecei a me interessar cada vez mais e mais. Pela dança, eu me interessei através da observação. Nessas quermesses que a gente participava das fazendas, festas de igreja, eu sempre via as pessoas dançando, né? Tinha ali os músicos das fazendas que tocavam a música ao vivo. Então, como a gente tinha muito na área rural, é muito forte essa questão da cultura, né? Das músicas de viola, das rodas de viola, das fogueiras. Então, eu tinha esse contato de observação e criança você vai começando a dançar também, vai começando a aprender e a se interessar. Nas fazendas a gente tinha muito também a questão do artesanato, né? Você pegar materiais, transformar em outras coisas. As crianças tinham incentivo por parte dos adultos para aprender a lidar com o artesanato. Então eu sempre me interessei em aprender o artesanato. Eu trabalhei muito com linhas, crochê, tricô, macramê, fazia algumas encomendas para as vizinhas. Fazia coisa para dentro de casa, para a mãe, né? Até toalhinhas para mim, ou roupas. Então a gente sempre teve esse contato com a arte, sem entender da arte propriamente dita, né? Era uma coisa do cotidiano de quem morava na área rural, porque era a diversão que a gente tinha, né? Não tinha acesso a videogames, como as crianças da cidade, que tinham alguns brinquedos mais modernos, né? Ou até oficinas, como aqui a Casa da Cultura sempre disponibilizou oficinas de arte para as crianças, a gente não tinha essa oportunidade. Por quê? Na fazenda a gente não tinha veículo, não tinha carro para vir até a cidade. Só vinha para a cidade de ônibus, estudava e voltava. Então não tinha oportunidade de, num contraturno, num horário diferente, participar de uma oficina de teatro, uma oficina de dança.
até mesmo da fanfarra, né? Eu tava falando com uma amiga que o meu sonho sempre foi participar da fanfarra, porque eu via as balizes da fanfarra pela TV e eu achava tudo muito lindo, e o meu sonho era participar da fanfarra. Mas eu não tinha essa oportunidade, porque eu só vinha para a cidade estudar e o horário dava o horário do ônibus, a gente ia embora, e depois do colégio que a fanfarra ensaiava, né, os coordenadores da fanfarra levavam as crianças para a quadra e ali ensaiavam, treinavam para o desfile de 7 de setembro. Tanto que no 7 de setembro a gente nunca desfilava, porque os ônibus não passavam nas fazendas nos dias de 7 de setembro. Então as crianças que não tinham veículo, que os pais não tinham veículo para trazer até a cidade, não tinham oportunidade de participar do desfile. Então essa é uma coisa que ficou assim guardada, porque eu nunca consegui participar da fanfarra por uma questão de logística, né? Por uma questão de deslocamento. Mas o que não me impediu de seguir gostando da arte, né? Então eu tive a oportunidade depois de conseguir realizar aí uma série de sonhos que eu vou continuar contando aqui. Quando eu fui crescendo, a escola ia disponibilizando maneiras para a gente poder apresentar trabalhos, né? Então as professoras sempre tinham uma professora ou outra de artes que dava essa oportunidade maior para a gente fazer. Alguns desenhavam ou trabalhos manuais como a gente fazia, e sempre quando tinha uma chance de fazer um teatrinho na escola, uma encenação, alguma coisa, eu fazia questão de participar e eu me empenhava em participar. Ou escrever paródias, ou cantar também, para poder expor as matérias. Quando eu entrei na faculdade, apesar de eu ter entrado numa faculdade de Ciências Contábeis, que é uma faculdade totalmente técnica, né, e ela não trata de artes, então a minha formação é bacharel em Ciências Contábeis, eu me formei pela FAFIPA ainda, quando o curso eram 5 anos. Então, durante 5 anos eu fiz Ciências Contábeis na FAFIPA. Deixei o sonho de educação física também por uma questão de deslocamento da fazenda. Nessa época ainda morava na fazenda, então não tinha como me deslocar para fazer um curso de educação física durante o dia. Então eu decidi fazer contábeis, mas nem assim eu abandonei também o meu amor pela arte. Dentro desse curso eu tive um professor que não aceitava que a gente apresentasse trabalhos de uma forma comum e regular, como se costumava fazer em todas as matérias de contábeis, né? Que é sempre uma coisa muito padrão, muito certinha, muito, vamos dizer, até engessada, porque trabalha muito com números, trabalha muito com a parte contábil das empresas, a parte de que tem que estar tudo muito exato ali, e, apesar de ser uma ciência social, exige que você tenha tudo muito riscadinho, foge muito do que é a arte, porque a arte não tem nada a ver com isso. Esse professor incentivou que a gente apresentasse os trabalhos dele a cada bimestre de uma maneira diferente, então era uma exigência que os seminários da matéria dele fossem feitos através de apresentações artísticas. Então, durante aquele ano com aquele professor, eu me realizei, porque a gente cantava através de paródias, a gente dançava, a gente fazia teatros, encenações, e era toda a sala. As 2 turmas, inclusive, que ele dava aula, a gente saía às vezes, ele cedia a aula dele pra gente assistir às apresentações artísticas da outra turma, porque isso tirava a gente daquele ambiente de pressão das ciências contábeis e levava a gente para um outro nível, né? Eram as aulas mais animadas da semana, era uma preparação durante meses, então a gente ia pro DCE, a gente gravava vídeos, naquela época já tinha celulares, a gente tirava fotos, então era muito interessante. Quando eu saí da faculdade, eu tive mais tempo para mim, para o meu lazer, porque durante os 5 anos da faculdade eu me dedicava inteiramente à faculdade, a estudar, então não saía muito, saía mais em reuniões de família. Quando eu saí, que eu estava com as noites mais livres, eu comecei a participar dos bailes que tinham na cidade, né? Vinham muitas bandas, em Paranavaí, tinham muitos shows, na época haviam shows de rua, então eu comecei a participar mais. E aí reacendeu ainda mais o meu amor pela dança. E eu tinha muita vontade de aprender a dançar
direito e não dançar como aprendia por observação, né? Que a gente observava aí os filmes, as novelas, os programas de TV ou até os amigos, outras pessoas, e é assim que a gente ia aprendendo por experimentação. Eu queria aprender dança de uma forma correta, como não participava das oficinas da Casa da Cultura, então eu tinha que descobrir um meio de aprender a dançar direito. Foi aí que em 2008 eu conheci o professor Renato Fontoura, que é professor de dança, o professor Diego Rodrigues, através de amigos em comum, e a gente foi fazendo uma amizade, e em 2009 eu descobri que o Renato, abriria uma turma de dança de salão na Academia Triathlon. E eu morava com meu tio, minhas irmãs, que eram estudantes também, e o meu tio me convidou, falou, vamos aprender a dançar, dança de salão direito dessa vez, vamos aprender com um professor habilitado, né? Vamos fazer aula para aprender. E era a realização do que eu esperava há muitos anos, né? Aprender a dançar com alguém habilitado, aprender a dançar direito, aprender outros ritmos, né, além do que eu já sabia dançar por experimentação. E foi quando começamos a frequentar a Academia Triathlon, as aulas do professor Renato. A princípio o meu tio era o meu par, então a gente frequentava a dança de salão 2 vezes na semana, e ele começou com os ritmos de forma básica, então a gente estudava um período um ritmo, outro período outro ritmo, então iam entrando casais, iam saindo casais, e era um ambiente muito bom, era um ambiente que tirava a gente daquele cotidiano, de correria, do trabalho, e a gente sempre se sentia muito bem ali. Então com o tempo eu fui me acostumando, só que no segundo ano de curso, o meu par foi embora. O meu tio, ele foi promovido, ele passou num concurso e ele foi convidado a trabalhar no Banco do Brasil, de uma cidade longe daqui. E eu fiquei sem par. Então, novamente, eu fiquei preocupada, porque como que eu ia frequentar a dança de salão se eu não tinha um par? Mas como eu já tinha feito todos os módulos da dança básica, então o professor Renato me convidou a continuar e a começar a auxiliar ele com os outros alunos novos. Foi aí que ele começou a me ensinar a como instruir os outros alunos também. Então ele me ensinava tudo que eu fui aprendendo a instruir outros alunos. Então ele me inspirou muito, assim como o Diego Rodrigues, também professor, que me inspiraram muito. Eu me espelhei muito. Hoje a maioria das coisas que eu sei na dança eu aprendi com eles, e depois passei a observar outros bailarinos que são meus amigos, grandes bailarinos aqui da cidade, e aí hoje a gente vai crescendo, vai aprendendo, observando os amigos e estudando também. Então nesse período foi um período de muito crescimento para mim, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? Isso é uma frase que pode soar muito clichê, mas é uma frase muito verdadeira, porque a cada vez que você ajusta o passo de alguém, a cada vez que você tem a paciência de explicar para alguém aquele movimento 1, 2, 3, 5, 10 vezes, e que acontece com todo mundo, porque nem todos os movimentos são fáceis e você tem que treinar até chegar numa coisa bonita, uma técnica aperfeiçoada. Então para mim foi um tempo de muito crescimento. Duraram 4 anos essas aulas para a formação. A gente passou para um nível intermediário também. Então hoje eu danço dança de salão em um nível intermediário. Eu consigo fazer instrução para outros alunos no nível básico. E fomos convidados aí para algumas apresentações na cidade, né? Semana Cultural do Colégio Objetivo, onde tínhamos amigos professores. Fomos convidados aí para ser jurados dos alunos na parte da dança. Fomos convidados para fazer apresentação. Eu vou anexar fotos também dessas apresentações para os alunos do Colégio Objetivo. Foi uma época que os alunos foram incentivados bastante por alguns professores a fazer essa semana artística, e foi muito importante, porque é importante para a cidade, né? É importante para as pessoas. A arte, ela tira você do lugar comum e ela te leva para um outro nível
de consciência, um outro nível de respeito com as pessoas, um outro nível de olhar para a sociedade e entender que as pessoas não são robôs que têm que levantar, trabalhar e dormir, levantar, trabalhar e dormir. Elas podem ter momentos de sair daquele cotidiano e ter momentos de magia. Então a arte traz isso para mim. Eu vejo a dança me tira do lugar comum e me leva para um lugar diferente, um lugar onde eu posso olhar a vida, as pessoas, a sociedade e os direitos das pessoas de uma forma diferente. Continuei com a dança, me apresentando com o Renato e conheci um amigo chamado Gustavo Pérez. Fizemos uma amizade e o Gustavo Pérez é ator. Foi daí que eu comecei a minha trajetória como atriz também. E o Gustavo me contou que tinha uma amiga que era bailarina e era atriz e fazia uma série de coisas. E eu me lembro exatamente quando ele me falou dela, Thalise Schneider, e eu fiquei encantado com aquela pessoa sem ver aquela pessoa. Porque ela tinha toda uma história que ele me contou brevemente, mas eu quis encontrar, eu quis conhecê-la. E foi através deles dois que eu entrei pro grupo Médicos do Humor. Aconteceria uma seletiva naquele ano, 2012, e o Gustavo falou, vamos participar, você vai gostar, participa da seletiva, vamos conhecer o pessoal. E aí ele me contou que os Médicos do Humor faziam visitas no hospital, que a Thalise e mais um grupo de amigos tinham fundado esse grupo, esse projeto e toda essa filosofia que os Médicos do Humor tinham aqui, e que ia muito com uma lembrança que eu tinha da infância, onde o meu primo passou por vários internamentos no estado de São Paulo, em Botucatu, onde os doutores da alegria faziam visitas. Mas como eu era muito pequena, eu não sabia muito bem do que se tratava. Mas eu lembro que quando meu primo chegava dos internamentos, a minha tia contava que os médicos se vestiam de palhaço e iam visitar ele. E toda vez que os médicos palhaços iam, ele melhorava. E quando ele melhorava, ele recebia alta e voltava pra cá. Então aquilo ficou na minha memória. Por que os médicos se vestiam de palhaço? E por que o André melhorava quando os médicos se vestiam de palhaço? Mas como eu era muito pequena, ficou guardado aqui e eu nunca questionei. Quando eu conheci o Gustavo e a Thalise e eles entraram na minha vida, eu entendi o porquê que tudo isso acontecia. Porque aí eu fui estudar, fui participar da formação, passei na seletiva, que já tinha psicóloga, já tinha uma ficha que você preenchia, tinha uma entrevista do porquê, de como você tinha que chegar até ali. Sempre foi feito tudo com muita responsabilidade, respeito e carinho. Tanto que quando tem muitas pessoas que chegam até o grupo e acham que não vão ficar e elas acabam ficando. Porque eu tenho medo de entrar no hospital e ver alguém machucado, e ver alguém costurado, e ver alguém sangrando. Mas tudo isso, através da formação e através da filosofia que o grupo te apresenta, tudo isso fica muito pequeno. Os seus medos ficam muito pequenos, porque você vê que tudo aquilo é uma coisa muito grande, é uma coisa muito bonita e é muito maior do que qualquer medo ou bloqueio que você possa ter. Então eu passei na seletiva, estudei, os Médicos do Humor foi assim uma salvação para minha vida, porque na época eu tava entrando num processo de doença laboral. Então, tanto que o meu cabaré, eu vou anexar a foto, no meu cabaré eu tava usando uma tipóia no braço e eu tinha movimento só com esse braço, então eu tive que fazer tudo assim. E foi alguns anos difíceis da minha vida que eu não teria passado, desculpa, se eu não tivesse no grupo dos Médicos do Mundo, se eu continuar. Então veio o cabaré e eu fui aprendendo muito com eles e começaram as visitas no hospital e toda a minha vida foi passando junto com isso e o grupo foi me dando suporte e essa emoção é de alegria, é de gratidão por tudo que eu vivi, porque a criação desse personagem, a participação dessa família, todas as experiências que o hospital me trouxe, todos os dias que eu vivi dentro do grupo, tudo isso foram um crescimento muito grande, que eu comecei lá atrás na dança e até eu chegar
desses amigos, atores, atrizes e bailarinos, que me trouxeram muito crescimento, me trouxeram muitas coisas boas para minha vida. Então, dentro dos Médicos do Humor, eu conheci o teatro, eu comecei a participar do teatro, eu comecei a olhar as pessoas com outros olhos, eu comecei a me olhar com outros olhos, eu comecei a me ver livre, eu comecei a me ver artista, que estava guardado lá desde a infância, e aí eu comecei a entender que eu poderia deixar esse meu lado vir, porque esse meu lado seria bom, não só para mim, mas para minha família, para outras pessoas, para os meus amigos e para pessoas que talvez eu nunca tenha visto na vida e que eu ainda vou encontrar. Então, dentro dos médicos, é uma infinidade de atividades que a gente faz. Entre elas, além das visitas no hospital, visitas no abrigo que a gente fez, visitas nos asilos, onde você aprende demais, onde eu tive a oportunidade de participar com o professor Renato com dança nos asilos. Eu também tive a oportunidade de participar com os Médicos do Humor com a intervenção do palhaço no asilo. E ali você aprende muito com aquelas pessoas que estão ali sobre respeito, sobre vida, sobre tudo que há de mais importante, né? Porque o que é importante não são coisas, né? O que é mais importante a gente não consegue pegar, a gente só consegue observar e sentir. Então o grupo dos Médicos do Humor me trouxe tudo isso. E dentro de todo esse contexto do grupo, nós tivemos piqueniques todos os anos, onde a gente reunia as crianças na praça, né? Tivemos ali os últimos na Praça dos Pioneiros, que é uma praça onde temos todas as artes. Tivemos palhaçarias, que são as festas das crianças todos os anos, onde a gente reúne as crianças de alguns bairros. No começo começou aquela palhaçaria pequenininha, onde a gente ia vestido de palhaço mesmo, e depois a gente foi mudando, foi aperfeiçoando, foi fazendo brincadeiras, foi fazendo presentes, foi levando doces, foi levando valores para essas crianças, né? Que a gente se reúne muito para falar que, além de presente, doce, brinquedo, a gente tem que levar o valor, porque o presente vai acabar, o doce vai comer, o brinquedo vai se perder, vai quebrar, vai esquecer, porque a criança enjoa, mas o valor que ela carrega, que você passou para ela, um valor, ela vai carregar. Então a arte, ela leva muito valor para a vida das pessoas. Então se você pode perder tudo, mas se você tiver o valor, você vai conseguir levantar, você vai conseguir continuar. E é isso que a gente quer levar para as crianças através da arte do palhaço. Dentro dos Médicos do Humor também foi criada uma companhia de teatro idealizada pela Thalise, que também é produtora. Então ela idealizou essa companhia de teatro com artistas, os mesmos artistas que participam do grupo, do projeto. Então, paralelo aos Médicos do Humor, nós temos a companhia de vinil de teatro. Então, o primeiro contato assim, que eu tive com o teatro externo foi através da vinil, e num evento chamado Virada Cultural, aqui em Paranavaí, que foi um mega evento organizado pela Fundação Cultural, que sempre foi muito atuante na cidade, né? Então sempre disponibilizou muitas coisas boas aí para a população e gratuitas, para que a população toda tenha acesso. Virada Cultural foi um mega evento com shows nacionais maravilhosos, Erasmo Carlos, incrível, né? Nunca se imaginar um artista desse renome nacional na cidade, e várias apresentações de dança, teatro, enfim. E a gente estava lá. Eu tenho orgulho de falar que a gente participou, que a Companhia Vinil participou através de um projeto que a Thalise escreveu, com a peça O Sapo com Medo de Beijo, que contava ali de forma cômica, né, aquele príncipe que fugia do beijo da princesa. Eu participei como a rainha, que era a mãe do príncipe, né, que mimava ele, por isso que ele fugia do beijo, e como o mensageiro que anunciava a chegada dele na cidade. Então fazia 2 papéis para poder suprir aí a quantidade de artistas suficiente. Após a Virada Cultural, nós participamos de um outro grande evento na cidade, chamado Overdose de Teatro, e temos aqui uma lembrança da participação, que foi esse troféu, pela nossa participação com essa mesma peça, O Sapo com Medo de Beijo, com a Companhia Vinil de Teatro.
e temos esse troféu lindo aqui de lembrança dessa participação que a gente teve. Continuei no grupo fazendo coordenação das palhaçarias, participando ativamente como palhaço também. E em 2016 a gente recebeu a primeira moção de aplauso pela Câmara Municipal de Paranavaí, movida até então pelo vereador Aldrey Azevedo, que era vereador na época. Então ele moveu uma moção de aplauso. Foi um motivo de muita alegria pra gente, para o grupo participar e receber essa premiação, porque foi um reconhecimento do município aos anos de trabalho, né, empenhados, aos anos de voluntariado que a gente faz na cidade. Em 2017, tivemos um espetáculo com artistas do grupo, o Espetáculo Espetacular, Espetáculo Espetaculoso, provavelmente espetacular, onde eu participei da produção e suporte para os artistas que estavam no palco. Se eu não me engano foram 17 artistas, e a gente lotou o teatro com esse espetáculo espetaculoso, provavelmente espetacular, que foi muito espetacular mesmo, teatro cheio, assim como nossas apresentações do vinil foi casa cheia, e foi muito motivo de orgulho e alegria pra gente ver que a cidade reconhece tanto o nosso trabalho, né, com a arte. Em 2018 nós tivemos o evento de 10 anos do grupo dos Médicos do Humor, um documentário que circula nas redes que a gente tem, onde eu participei também através da produção, e eu já estava no grupo há alguns anos. Eu estou no grupo há 8 anos hoje, e hoje o grupo já está com 12 anos de atuação na cidade, desde a fundação, que quando criaram, os 4 amigos criaram, já fazem 12 anos. Já passou dezenas de artistas, e já formou dezenas de artistas esse grupo, então tem um histórico artístico na cidade e região, porque vem artistas da região para participar. Nós temos artistas da região participando do grupo. Em 2019 houve um edital da cultura para promover a cultura nos bairros, para promover a arte de rua, para que todas as pessoas tivessem acesso. Isso foi uma preocupação do município, da Fundação Cultural. Então foi feito um projeto, a Thalise, que é a nossa diretora da Vinil, fez um projeto, participamos desse edital e fomos selecionados, a Companhia Vinil de Teatro, e circulamos. Eu circulei como atriz nesse espetáculo espetaculoso, provavelmente espetacular, onde atuamos nos bairros, em teatro de rua, para que todas as pessoas tivessem acesso. Então a gente apresentou no Jardim Morumbi, apresentou no Conjunto Rogério Lorenzetti, Praça dos Pioneiros, Jardim São Jorge, enfim, tivemos várias apresentações onde circulamos com atores e atrizes, e o personagem que eu fazia era a minha Lina Mel, que no hospital ela é doutora Lina Mel, na Vinil ela é apenas Lina Mel. Então fizemos uma adaptação desse espetáculo para a arte de rua e para a acessibilidade das pessoas, e circulamos com esse espetáculo em arte de rua, tanto que pessoas de outro município tiveram conhecimento, o município de Terra Rica tiveram conhecimento que a gente estava circulando com essa peça, e nos convidaram para fazer uma apresentação lá numa semana de ciências do Colégio Jardim Patrick Clark. A gente foi lá apresentar essa peça, a Companhia Vinil de Teatro saiu para apresentar isso fora do nosso município, e foi muito bacana, né? Um espetáculo que 5 anos em cartaz, e a gente pôde apresentar ele fora do município, artistas de Paranavaí levando cultura para municípios da região. Muito bacana, a gente tem esse projeto ainda. E estamos em época de pandemia, mas temos fé e esperança que assim que passar todo esse tempo, a gente possa voltar a circular com o nosso teatro, para levar arte em diversos lugares aí onde as pessoas procuram pela gente, né? Então, 2019 ainda, tivemos uma outra moção de aplausos. Recebemos uma outra moção de aplausos, dessa vez movida pelo então vereador Dr. Leônidas Fávero,
que fez mais uma vez essa moção de reconhecimento a nós artistas do grupo dos Médicos do Humor. E foi mais uma vez um motivo de alegria, de perceber que o município observa para nós enquanto artistas, atrizes e atores, e a gente fica muito feliz em saber que o nosso trabalho surte efeito e que a gente está sendo visto, que a gente está sendo observado. Hoje eu sou assessora de eventos e cerimonialista e também atuo na produção de eventos. Então meus objetivos futuros são continuar com a arte no município, me aperfeiçoar cada vez mais e poder levar a arte aí por onde eu for, aqui na região, onde eu for convidada, onde tiver um espaço para minha atuação, tanto de dançarina como de atriz, de artesã ou produtora, enfim. É o que eu quero pro meu futuro e pro futuro das pessoas que estão comigo. Eu agradeço muito e encerro esse vídeo agradecendo tudo que a Cidade Poesia trouxe para mim com relação à arte, tudo que proporcionou nos meus anos de vida. Hoje eu estou com 39 anos e eu posso dizer que eu sou feliz com esse meu lado, que eu consegui despertar, porque Paranavaí proporcionou que eu pudesse despertar a arte dentro de mim. Obrigada.